Quero cumprimentar a todos, é uma alegria muito grande, desejar que a paz de Deus esteja com todos os meus queridos irmãos. Amém. É uma alegria estar novamente aqui. Hoje o tema que eu escolhi para compartilhar com vocês é um tema muito longo, que demoraria 2-3 horas para falar. Mas eu tive que me preparar muito bem para resumir esse tema em 15-20 minutos. E para falar 2 horas, 3 horas não precisa de preparo, a gente vai falando. Mas para falar 20 minutos tem que se preparar, né? Eu coloquei até umas marcações aqui para ir direto no ponto, porque o tema dessa manhã é muito importante. É uma mistura de estudo e de denúncia contra uma prática, infelizmente, generalizada dentro do mundo cristão. Isso é uma coisa muito séria que vai ser dito hoje aqui. Porque o que se observa nas igrejas evangélicas, em outras igrejas por aí, é um verdadeiro estelionato espiritual. É isso mesmo, né? E muitas pessoas dentro da igreja, evangélicos, pessoas boas de coração, são oprimidas por causa disso. E muita gente de fora, que seria beneficiada com os ensinos da religião, da palavra de Deus, elas se afastam, porque veem e percebem esse estelionato religioso, né? Essa pouca vergonha, e elas se afastam, até com alguma razão, ficam assustadas. Nós vamos falar hoje sobre o dízimo. Mas onde você vai querer chegar aqui, né? E eu já vou adiantando para vocês qual é o objetivo dessa palestra, desta apresentação. É demonstrar que o dízimo, a lei do dízimo, a lei que manda as pessoas darem 10% daquilo que elas ganham, essa lei não vale mais no dia de hoje. É todo mundo, o que é isso? Né? Mas minha igreja ensina que o dízimo tem que ser dado 10%. Meu pastor, gente muito boa que eu confio, diz que é 10%. Então eu vou fazer um desafio, principalmente para você que está me assistindo pela internet, porque você que está me assistindo aqui vai cumprir esse desafio, que é ficar até o final. A porta já foi fechada com a chave, porque eu mandei fechar ali. Então ninguém vai sair daqui. Agora quem está assistindo pelo computador pode só fechar e ir embora, né? Só que quem fechar o computador agora, né, se não tiver tempo, 20 minutos, meia hora para assistir agora, salva no favoritos e assiste depois. Mas tem que assistir até o final. Por quê? Porque nós vamos tentar explicar a questão do dízimo na Bíblia. Há vários versos que falam sobre o dízimo na Bíblia. Dezenas. E se eu perguntar para você, você lembra de algum verso na Bíblia que fala sobre o dízimo? Não fala. Pense só. Se veio à mente Malaquias 3, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, há uma possibilidade muito grande, 99%, de que você já sofreu alguma lavagem cerebral. Porque existem dezenas de versos na Bíblia que falam sobre o dízimo. Se você lembrou só desse, é porque esse é usado para fazer a lavagem cerebral em você. E os outros são escondidos, são ocultados, porque pastor nenhum que sobrevive com dízimo vai ter interesse em explicar a verdade. Então há muitas pessoas maldosas, mal intencionadas, que põem a mão no bolso dos crentes mesmo, sem dó nem piedade, na igreja, na televisão. E tem muita gente que faz até de boa fé, porque enganado não estuda, né? Eu gostaria de ter tempo de passar todos esses versos hoje, analisando em detalhes, mas o tempo não dá. Então eu vou tentar passar a maioria deles. Então eu vou ser bem abrangente na abordagem, mas só com a profundidade que o tempo permite. Nós vamos começar com Gênesis 14. Gênesis 14 é a primeira menção à palavra dízimo na Bíblia. Eu vou resumir para vocês. O que aconteceu ali. Vocês podem acompanhar, estudem o capítulo inteiro em casa, com detalhes. Houve uma guerra de 5 reis contra 4 reis. Eu vou resumir, porque não dá tempo. E os 5 reis foram vitoriosos e pegaram lá o povo daqueles 4 reis como cativos.
Entre os derrotados estavam os reis de Sodoma e Gomorra, duas cidades que vocês se lembram muito bem. E quem morava nessa cidade era Ló, sobrinho de Abraão. Abraão, quando ficou sabendo que o seu sobrinho tinha sido capturado como escravo numa guerra, ele arregimentou o seu exército particular, ele era rico, tinha um exército de 318 homens, e foi lá atrás daqueles 5 reis. Aqueles 4 reis que foram derrotados pelos 5 reis, agora tiveram que enfrentar o exército particular de Abraão, que foi lá e conseguiu a vitória. E Abraão trouxe as pessoas que haviam sido escravizadas, levadas, cativas, e trouxe aquilo que nós chamamos dos despojos de guerra. Quando ele volta para sua terra, ele se encontra com um personagem de forte significado na Bíblia, que é Melquisedeque. E ele diz que ele tem encontro com aquele homem. Abraão se encontra com Melquisedeque, que era sacerdote do Rei Altíssimo e rei de Salém, era sacerdote e rei. E ali Melquisedeque dá pão e vinho para Abraão e dá uma bênção para Abraão. E Abraão dá o que para Melquisedeque? O dízimo. Então essa é a primeira menção à palavra dízimo. Quase essa passagem não é lembrada. Às vezes é lembrada pelos pastores que pregam o dízimo. Eles gostam mais do Malaquias, que nós vamos daqui a pouco falar também. Mas eles falam também um pouquinho de Melquisedeque. Falam, olha ali, Abraão deu o dízimo para Melquisedeque. Quer dizer que nós aqui da igreja temos que dar o dízimo para a igreja, 10% do seu salário. Essa é a interpretação que deve ser dada. Nós vamos analisar esse episódio rapidamente sobre 2 aspectos. O primeiro aspecto é o aspecto histórico, contextual. Nós vamos voltar um pouquinho na época ali de Abraão, não vou demorar mais do que 1 minuto, e depois mais 1 minuto para abordar esse episódio, essa história, do ponto de vista simbólico, do ponto de vista tipológico. Então, voltando à época de Abraão, se nós fizermos pesquisas históricas entre os povos antigos, os caldeus, nós vamos ver que o dízimo era uma prática comum, como imposto, um tributo a uma autoridade. Eu até fiz uma pesquisa aqui na internet, e eu descobri que a Universidade de Chicago desenvolveu, no século passado, um dicionário de termos assírios, que eram usados lá no Oriente. São 21 volumes, um dicionário com 21 volumes, só de termos antigos. E ali, no volume 4, ele explica o significado do termo esleto. Eu não sei se essa é a pronúncia, mas é justamente, aqui diz, o dízimo. Você pode fazer até download na internet desse dicionário, está disponível. Esse 4º volume tem 450 páginas. Isso está na página 382. Explica ali que o dízimo era um imposto que se pagava às autoridades da época. E Abraão, quando deu o dízimo para Melquisedeque, ele estava dando com esse espírito, realmente, de um tributo a uma autoridade, porque Melquisedeque era rei. Então, isso não serve de exemplo para nós, no sentido de que nós devemos dar o dízimo para a igreja. E do ponto de vista, falei do ponto de vista histórico e do ponto de vista simbólico, qual é a interpretação que deve ser dada a essa atitude de dar o dízimo? O que isso significa para nós? Isso tem algum significado? Será que o significado é, assim como Abraão deu o dízimo para Melquisedeque, vocês têm que trazer o dízimo? Esse é o significado? Qual a interpretação que deve ser dada? Aí, cada um dá a interpretação que quiser. E qual é a interpretação que nós vamos dar aqui? Nenhuma. Nós vamos deixar que a Bíblia interprete esse episódio de Melquisedeque. E só há uma interpretação bíblica para esse ato de Abraão dar o dízimo para Melquisedeque. Só uma. Só um significado. Na Bíblia. Se você sair por aí, cada um vai ter uma opinião. E a gente está num país livre, qualquer um pode ter a opinião que quiser. Ah, mas eu acho que você pode achar o que quiser. Na Bíblia tem uma interpretação só sobre esse episódio. E é essa que a gente tem que adotar. Senão a gente vai ficar no achismo, que cada um acha uma coisa e cada igreja vai ter a sua interpretação. Vamos lá para Hebreus. Hebreus 7. Vamos ver qual a interpretação que a Bíblia dá para esse
episódio. Hebreus 7. Eu quero ver se alguém... Acho que eu vou ler rápido aqui, porque senão a gente não vai... Hebreus 7, versículos 4 a 7. Ali diz o seguinte: o autor de Hebreus, ele está exaltando a figura de Melquisedeque, que era um símbolo de Jesus. E diz assim: considerai, pois, como era grande esse a quem Abraão, o patriarca, pagou o dízimo, tirado dos melhores despojos. Veja como era grande esse Melquisedeque. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham esse descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Olha que lógica interessante. Talvez você não tenha entendido nada, porque esse verso ele é meio complicado mesmo. Mas se você ler 2, 3 vezes, você vai entender o seguinte: o autor de Hebreus está querendo comparar a grandeza do sistema sacerdotal representado por Melquisedeque, que é um símbolo de Jesus, em relação ao sacerdócio levítico. E ele está dizendo o seguinte: os levitas não eram descendentes de Abraão? Eram. Os levitas não recebiam o dízimo, de acordo com a lei dos judeus? Recebiam. Agora, Abraão, pai dos levitas, superior aos levitas, que era pai, ele deu o dízimo para Melquisedeque. Logo, Melquisedeque é superior a quem? Aos levitas. Abraão e aos levitas. Você entende? Essa é a interpretação que a Bíblia dá, no sentido de que esse dízimo dado de Abraão para Melquisedeque serviu para demonstrar a superioridade do sacerdócio de Melquisedeque em relação ao sacerdócio levita. Tá claro? Mais ou menos? A gente um dia vai falar sobre essa comparação entre o sacerdócio de Melquisedeque e o sacerdócio levítico, e vai ficar mais claro. Mas reflitam sobre isso, né? Vamos em frente. Vai ficar mais claro que não existia uma lei na época de Abraão que mandava dar o dízimo. Tem gente que fala: a lei do dízimo ela é eterna, ela sempre existiu, sempre vai existir, né? Ela já desde o Éden existia o dízimo, né? Vamos para Gênesis 28. Vou passar rapidamente por Gênesis 28, que fala sobre o dízimo de Jacó. Gênesis 28 fala sobre o dízimo de Jacó, versos 20 a 22. Vamos ver se o dízimo era uma lei na época de Jacó. Jacó era o que de Abraão? Neto. Gênesis 28, 20 em diante. Fez também Jacó um voto. O que é um voto? É votar lá na Dilma, não é? O que é um voto? Não é esse voto, né? O voto é uma promessa, né? É isso não? Um voto. Estou fazendo um voto, né? Uma promessa, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa para que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e a pedra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente te darei o dízimo. Não há necessidade de uma análise muito profunda nesse verso para perceber que o dízimo não era uma lei, porque se fosse uma lei, Jacó não iria fazer um voto: olha, se Deus me abençoar, me der pão, me der a paz, me der proteção, então eu vou dar o dízimo. Se ele não segue desde criança isso aqui, ele foi seguir depois. Ele fez um voto porque não existia lei. Se existisse lei, ele não precisava fazer voto. Cumprir, pronto. Por exemplo, se existe uma lei dizendo que eu devo pagar imposto de renda, eu não posso dizer assim: olha, governo federal, se eu perceber que a saúde está indo bem, se eu perceber que tem segurança pública, então eu vou pagar imposto. Se não, eu não vou pagar. Ah, meu amigo, não é assim, né? Tem lei. Então está claro que não era uma lei. Quando que a lei do dízimo foi aparecer? A lei do dízimo apareceu na Bíblia
quando Deus instituiu o sacerdócio levítico. E essa lei do dízimo, ela está intimamente ligada àquele tipo sacerdotal dos levitas. Vamos lá para Levíticos 27. Vejam quantos versos falam sobre o dízimo, né? Levítico 27, 30 a 34. Levítico 27, 30 a 34. Também, todas as dízimas da terra, tanto do cereal como dos frutos das árvores, são do Senhor. Santas são ao Senhor. Se alguém das suas dízimas quiser resgatar alguma coisa, acrescentará sua quinta parte sobre ela. No tocante às dízimas do gado do rebanho, tudo que passar debaixo do bordão do pastor, o dízimo será santo ao Senhor. Não se investigará se é bom ou mal, nem o trocará. E aí no 34 fala, são esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no Monte Sinai. O que diz aí? Dízimo é do quê? Do fruto da terra, olha aqui, dos cereais do campo e das frutas das árvores. E também dos animais do campo, ou dos animais da pecuária. Eles tinham atividade ali econômica, que era a agricultura e pecuária. Então tudo que passava debaixo da vara do pastor, ele tinha que dar o dízimo. Como é que é isso? Vocês entendem isso? Tudo que passava debaixo da vara? Como é que funciona isso? Oi? Passar pela contagem. Contagem, né? Todo ano ele fazia uma contagem. Então ele colocava uma vara mais ou menos assim na altura do joelho, um pouco mais para baixo. E o que passava por baixo era o gado, eram as ovelhas mais novas, que precisavam ser ainda dizimadas. O que passava por cima já era o gado velho, que já tinha sido dizimado no ano anterior. Por isso que falam que passar por baixo. Todo ano você dizimava só que é novo, porque aquilo que é velho já tinha sido. Entendeu a lógica? Tem gente que não sabia disso aí, né? Essa é nova, né? Isso é boa, né? Sabia que muito. Faz sentido, não faz sentido? É a vara ali, o que passou embaixo é o novo, o que passa por cima é o pulinho. Eu sempre me perguntava sobre isso. Se aqueles que já tinham sido dizimados, como ele dizimar novamente? Ele pulava a vara e ele não era dizimado. Tá certo? Então, o tributo não tinha acumulatividade, né? Tá certo? Então Deus não cobrava dízimo sobre o que já era dizimado, né? Tem um aspecto tributário até interessante aí, né? Você não tem abuso, você vai só no ponto. É o fruto da terra e o gado, não tem mais nada, né? Santíssimos são ao Senhor, né? Ordem dada para quem? Para o povo de Israel apenas. No Monte Sinai é só dado para o povo de Israel. Vamos avançar para Números 18. Olha que interessante, Números 18, outra menção sobre o dízimo, a partir do versículo 20. Eu estou passando rápido, porque eu quero passar sobre vários versos que falam sobre o dízimo, já que as pessoas têm uma carência, uma fome muito grande de saber, porque toda a vida só ouviram Malaquias, né? Então, vamos ouvir outras coisas hoje, né? Números 18, versículo 20, disse também o Senhor a Arão, na sua terra, herança nenhuma terás, e no meio deles nenhuma porção terás. Eu sou a tua porção e a tua herança no meio dos filhos de Israel. Quando os israelitas povoaram a terra, cada tribo recebeu um pedaço de terra. Vocês já leram isso, né? Quem fez ano bíblico, quem estudou a Bíblia sabe isso aí. Cada um recebeu uma terra. Qual foi a terra dos levitas? Eles não receberam terra. Eles tinham só onde morar, mas não receberam terra. Eles não tiveram herança, porque a herança deles era o Senhor. E como é que eles sobreviviam? Dos dízimos, né? Verso 21. Aos filhos de Levi dei todos os dízimos em Israel por herança. Por quê? O que eles fazem? Pelo serviço que prestam na tenda da congregação. Os levitas faziam o serviço, logo eles eram remunerados com o dízimo. Não se dedicavam à agricultura, à pecuária, o povo fazia isso e entregava o dízimo para os levitas. 22. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação. Era proibido as pessoas fazerem o trabalho religioso no templo. Era atividade exclusiva dos levitas. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda da congregação, para que não levem sobre si o pecado e morram. Era pecado punível com a morte. Olha que grave, fazer o trabalho do santuário alguém que não fosse levita.
se nós trouxermos a lei do dízimo para hoje, será que vamos trazer com todas essas características? Se o pastor da igreja tal ou da outra igreja diz, o dízimo é para os levitas, e os levitas somos nós pastores, então nós vamos falar, então é proibido qualquer membro fazer o trabalho da igreja, é só você que vai trabalhar. É assim, não é? Sim. É? E o que as igrejas fazem? Elas fazem que todos trabalhem. Então, quando é conveniente o discurso, todos têm que trabalhar na igreja, irmãos. O que é correto? O correto é isso, é todos trabalharem. O incorreto é o pastor falando, não, mas o dízimo vem para mim, o dízimo vem para a igreja. Isso é o incorreto hoje. Vamos continuar aqui. Mas os levitas, versículo 23, farão o serviço da tenda da congregação e responderão por suas faltas. Olha a responsabilidade aqui. Estatuto perpétuo é esse para todas as vossas gerações, e não terão eles nenhuma herança no meio dos filhos. Herança no sentido de terra, tá? Tá claro isso, né? Porque os dízimos dos filhos de Israel, que apresentam ao Senhor em oferta, dei-os por herança aos levitas. A herança dos levitas é o dízimo. Porquanto lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança tereis. Olha que interessante o que Deus disse a Moisés no 26. Também falarás aos levitas. De quem que era o dízimo? Dos levitas. E olha a ordem agora para os levitas. E dirás, quando receberdes os dízimos da parte dos filhos de Israel, que vos dei por vossa herança, deles apresentareis uma oferta ao Senhor, o dízimo dos dízimos. Olha que interessante aqui. O levita, quando ele recebia ali 10 ovelhas de 10 pessoas diferentes, ele tinha uma ordem. O levita, essas 10 ovelhas que ele recebia eram, vamos dizer assim, de 10 pessoas, que cada pessoa ganhou 10 ovelhas e deu uma para ele. Então ele recebeu 10. O que o levita tinha que fazer? Dar o dízimo dos dízimos, né? E aqui ele fala que ele deveria dar a Arão, está lá no 28. Os levitas davam para os sacerdotes esse dízimo dos dízimos. Tem muita gente que confunde levita e sacerdote, né? Você confunde, os sacerdotes são os levitas e os levitas são os sacerdotes. Não é assim. Todo sacerdote é levita, mas nem todo levita é sacerdote. Os sacerdotes eram um grupinho muito pequenininho dentre os levitas. Todos os levitas recebiam dízimo, e o dízimo dos dízimos ia para os sacerdotes, para não distribuir entre os sacerdotes. Está claro isso aí? Né? É interessante que Deus fala que os levitas não deveriam ter terra. O que é a terra hoje em dia para nós? Vamos, o que é a terra hoje? Os imóveis, né? Propriedades, né? As igrejas que recolhem o dízimo, de forma muito interessante, são as maiores proprietárias de imóvel do mundo. Vocês sabiam disso? Tem uma coisa nas igrejas, né, que eu não sei, que é uma inclinação que eles têm para comprar imóvel. Adoram imóvel. E aqui fala o quê? Que quem não tinha a terra é que recebia o dízimo. Isso era uma forma de distribuição de renda. Aquele que não tinha nada recebia o dízimo de quem tinha terra. Hoje é o contrário. O indivíduo que nem tem a casa onde morar, ele tem que dar o dízimo para o pastor que chegar com um carro de 100 mil reais e já mora numa casa bem melhor do outro. Você vê como que a religião de Cristo foi deturpada? Veja como Deus foi sábio nas leis que Ele deu para aquela época, para dar uma eliminada ou atenuada na desigualdade social. E hoje as igrejas de certa forma deturparam isso e criam desigualdades ainda maiores, né? Vamos em frente aqui. Essa questão de não ter herança, tá? Isso está em vários versos. Eu anotei aqui, olha, Deuteronômio 12:12, Deuteronômio 14:27 a 29, Deuteronômio 18:1 a 2, Josué 13:14, Josué 13:33, Josué 18:7. Tem vários versos da Bíblia que insistem nisso. Você não deve ter nada, você vai sobreviver do dízimo. E não é isso que a gente vê hoje, né? Vamos em frente, que o tempo, como diz, o tempo ruge, né? Dizem assim, né? Vamos agora para Deuteronômio, capítulo 12, verso 1 em diante.
Olha aqui, Deus está dando regras novas para Israel. Muitas vezes nós pensamos assim, a lei que Deus deu é uma lei eterna. Mas depende da lei. Dependendo da circunstância, Deus dá determinadas leis. E olha só que interessante, Deuteronômio 12:1. Deus diz assim: são esses os estatutos e juízos que cuidareis de cumprir na terra em que vos deu o Senhor. Então Deus começou a falar qual era a lei, mas essa lei só passaria a vigorar quando? Quando eles passassem a possuir aquela terra nova, aquela terra prometida. E dentro dessa lei estava dizendo o seguinte, que eles iam ter que destruir os ídolos que os povos pagãos tinham construído, iam ter que acabar com tudo aquilo, né? Destruir os altares. E no verso 5 diz assim: e buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher. Olha aqui, Deus iria escolher um lugar fixo, porque até então eles viviam como nômades, indo de um lado para o outro, não tinha um lugar fixo no deserto, mas a partir do momento que eles entrassem nessa terra, eles iam ter um lugar fixo, e Deus ia escolher esse lugar, e as pessoas deveriam ir ali. Verso 6, e nesse lugar eles deveriam trazer o quê? Os vossos holocaustos, os vossos sacrifícios, e os vossos dízimos, e as ofertas votivas, né, que são os votos, que nós já falamos aqui, e os primogênitos. Verso 7, o pastor da igreja que pede o dízimo ali, ele vai tremer. As pessoas deveriam levar o dízimo ali no templo, naquele lugar escolhido por Deus, né, no santuário a princípio, e posteriormente o templo, e diz: lá comereis perante o Senhor vosso Deus, e vos alegrareis de tudo que fizerdes. Não procedereis, 8, não procedereis em nada segundo estamos fazendo aqui, cada qual tudo que bem parece aos seus olhos, cada um fazendo do seu jeito, não, porque até agora não entraste no descanso, quer dizer, na terra nova, né? E ali diz que no versículo 11, que os dízimos deveriam ser levados para esse lugar, e lá eles deveriam comer do dízimo. Que coisa estranha, hein? Eu sempre pensei que o dízimo era para o pastor, era para o levita, o próprio doador deveria comer o dízimo. E aí, como que a gente interpreta isso hoje? O dízimo é um alimento, né? O dízimo é um alimento? Sim, primeiro, quando fala que o doador deveria comer o dízimo, a primeira coisa que vem é que é um alimento, ou é um fruto da terra, ou é um animal, um gado, que eles comiam também. Mas o segundo ponto é esse: o próprio doador comia o dízimo. E se eu for passar ou para os dias de hoje a lei do dízimo conforme está na Bíblia, eu não posso simplesmente dar o dízimo para a igreja e não usufruir disso aí. Eu tenho que comer ali. É motivo de maldição, né? Se comer. Pois é, maldição. Né? Chega e fala para o pastor da igreja ali que você usou esse mês o dízimo para ajudar um pobre. Está entendendo? Olha só, né? Que é o correto, né? Que Jesus diz o seguinte, ele diz assim: o que fizerdes a um desses meus pequenos irmãos, a mim fizerdes. Então quando você pega o seu dinheiro e usa para aliviar a dor de uma pessoa que está necessitada, você está fazendo a vontade de Deus. Amém. Nem sempre trazendo dinheiro à igreja. É difícil alguém subir num púlpito na igreja e falar um negócio desse, né? É meio suicida financeiramente falando. Mas a gente tem que ser honesto. Mas aqui, Eu tenho que ser honesto, né? Tá certo? Tem que ser honesto. Então se alguém estiver vendo pela internet e falar: gostei dessa igreja boa, e vai falar assim: eu quero mandar uma oferta para vocês, sabe o que eu vou falar? Não. Eu vou recusar e falar assim: não manda oferta. Usa aí no seu lugar, aí na sua cidade onde tem alguém necessitado, porque aqui a gente se vira. Aqui entra pouco na igreja, mas o que entra dá. E se tiver algum projeto novo, a gente levanta uma campanha, levanta em um dia. Graças a Deus, porque o coração das pessoas aqui não orienta a atitude em função de leis, de normas, 10%. A gente tem a nossa conduta orientada pelo Espírito. E de acordo com a necessidade, a gente dá com o coração aberto. E não há ganância, não há ambição. Vamos em frente, que senão a gente não acaba isso aqui hoje, né? Tem tantos versos, não vai dar para falar tudo, é uma pena. É uma pena. Mas vamos para o versículo 19 aqui, né? Fala que eles deveriam comer o dízimo no templo.
templo, ali no santuário, né? Mas não deveriam desamparar o levita. Isso está no versículo 19. Né? Vamos virar 2 páginas aqui, Deuteronômio 14, 28. Alguém pode falar assim: ah não, esse dízimo que o povo comia é o segundo dízimo. Já ouviram essa? Esse é o segundo dízimo. O primeiro dízimo é o dízimo para o levita, para o sacerdote. O segundo era o dízimo que o próprio doador comia. Vocês já ouviram essa? E tem gente que fala de um terceiro dízimo, que é o que está em Deuteronômio 14, 28. Vamos lá. Deuteronômio 14, 28. Estou fazendo rapidinho hoje. Bem rápido, porque tem muita coisa. Então você tem que deixar ali, né, os seus neurônios bem atentos, para não perder nada. Se perder, depois vai no YouTube, que está lá. Ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano e recolherás na sua cidade. Então virão o levita, pois não tem parte na herança contigo, o estrangeiro, o órfão e a viúva, que estão dentro da tua cidade, e comerão e se fartarão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em todas as obras que tuas mãos fizerem. Olha que interessante, regra geral, havíamos lido em Deuteronômio 12, regra geral: o meu dízimo eu levo onde? No local que Deus escolheu para ali fazer habitar seu nome, que era o santuário, depois o templo. A cada 3 anos tem uma exceção à regra: eu não levo o dízimo para o templo. A cada 3 anos eu sirvo o dízimo como comida, alimentação, na minha casa, na minha cidade, e o levita vem até mim, e os pobres e as viúvas vêm até mim. De 3 em 3 anos funcionava assim. Eu não levava, eu servia na minha casa, na minha cidade, e o levita vinha, e a viúva vinha, o órfão vinha, os necessitados vinham. Está claro? Aí dizem: não, mas esse é um terceiro dízimo adicional ainda ao dízimo. Já viram isso, né? Onde diz que é terceiro dízimo? Em lugar nenhum. Quer dizer, aqui diz, olha: ao fim de cada 3 anos, tirarás todos os dízimos do fruto do terceiro ano. Quer dizer, se rendeu 100 no terceiro ano, eu tenho que tirar quanto do terceiro ano? 10. E esses 10 eu vou levar para o santuário ali, para o templo? Não. De cada 3 anos, no terceiro ano rendeu 100, eu tiro 10 e sigo na minha casa. Como é que se aplica isso hoje? Se essas igrejas querem levar a sério a lei do dízimo, conforme ela está na Bíblia, como que eu aplico este mandamento hoje em dia? Aí eles ainda falam assim: não, mas esse aí é o segundo dízimo, terceiro dízimo, é a oferta voluntária. Opa, não vamos confundir. Não há nada de voluntário aqui. Desculpe, aqui é lei mesmo. A cada 3 anos, no terceiro tem que tirar o dízimo e servir na sua casa. Todo dízimo. É voluntário isso aqui? Não tem nada a ver. Gente, vamos acordar, né? Eu sei que pode ser chocante para muita gente que durante anos e anos tirou 10% do salário. Ouvir e analisar o que realmente a Bíblia diz sobre o dízimo, fica chocado. Fala: puxa, mas não tem nada a ver. O que diz a Bíblia não tem nada a ver com o que acontece hoje. Não tem nada a ver com o que é aplicado hoje, bem claro, né? Aqui tem tudo a ver com o que era na época. Vamos em frente. Já vimos então que o doador comia do próprio dízimo, vimos que a cada 3 anos o dízimo era para os pobres, para as viúvas, para os órfãos, né? E vimos que infelizmente a lei do dízimo foi adaptada para a conveniência das igrejas hoje. A maioria delas, tá? Poderia até citar os nomes aqui. São pouquíssimas as igrejas que não trabalham no esquema de dízimo. Eu me recordo, acho que além da nossa aqui tem a Testemunho de Jeová, Congregação Cristã do Brasil, né? Só isso, né? Batista, Adventista de Medina, Presbiteriano, até católico tem a regra do dízimo. Fala, meu irmão. Existem pastores que falam que naquele tempo não existia dinheiro. Existia sim. Isso não se aplica, sabe por quê? Porque na época de Jesus vigorava a mesma lei. E nós vamos ler isso aí daqui a pouquinho em Mateus 23 e a gente vai chegar nesse ponto. Tá? Para quem está na internet, a irmã levantou o ponto, né? Porque quem está na internet não ouviu o que o senhor disse, que argumenta que naquela época não existia dinheiro, então tudo que se produzia era o fruto da terra e os animais
da pecuária. Né? Nós vamos chegar nesse No ponto. próprio verso 25 aqui, desse capítulo de Deuteronômio que o irmão acabou de ler, está escrito, ó. Então vende-os e leva o dinheiro na tua mão e vai ao lugar que o Senhor teu Deus escolher. Como tinha dinheiro. Percebam, irmãos, que esse era um instrumento de, eu já falei e ressalto aqui e reforço, era um instrumento para atenuar a desigualdade social. Não tinha INSS, não tinha previdência privada, não tinha agências de assistência social. A assistência social era o dízimo, que saía do bolso, entre aspas, né? Não era dinheiro, mas saía das mãos do mais rico para beneficiar o mais pobre. Muito antes disso aí, mostra que José foi vendido por 20 ciclos de prata. Já tinha dinheiro, né? Já tinha dinheiro, né? E hoje o que acontece? Os mais ricos, as instituições religiosas mais ricas, exploram o mais pobre, e dizendo que ele vai ser abençoado se ele der. É um terrorismo psicológico ali, né? Se não der, vai ser. Se não der, vai ser amaldiçoado. Tá? 2 Crônicas 31. Esse ponto histórico. Ih, meu tempo acabou. Vou tentar mais 5 minutinhos. O problema é que se o arquivo ficar mais do que 2 GB aí, não consegue fazer upload depois. Mas vamos lá. 2 Crônicas 31, versículos 5 e 11. Fala sobre a reforma de Ezequias. Foi uma reforma espiritual. As pessoas estavam afastadas de Deus. Ezequias protagonizou ali 2 Crônicas 31, de 5 em diante. E ele fala que nessa tentativa, né, de restabelecimento do culto verdadeiro, ele fez um apelo para que as pessoas trouxessem de tudo, como dízimo também. Lá menciona o dízimo. 2 Crônicas 31, 5. Depois você analise o verso inteiro com calma e os versos seguintes. E é dito que eles recolheram montões e montões de frutos e de gado e de todas as coisas. E a ordem foi, isso está no versículo 11, que eles deveriam depositar nos depósitos da casa do Senhor. Na casa do Senhor havia depósitos. Que depósitos são esses? Casa do tesouro. Casa do tesouro, as salas do tesouro. Isso não estava na planta, no mapa que Deus deu para Moisés. Deus deu para Moisés um mapa do santuário, não deu? Fazei conforme eu te orientei no monte. Fabião, um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Ordem de Deus para Moisés. Mas, isso é o santuário. Depois vem o templo de Salomão. Quem que bolou o templo de Salomão? Quem que ajudou a... 1 Crônicas, vamos lá, vamos voltar um pouquinho, 28, 11, vocês vão me dizer quem que foi que fez ali, ó, o templo de Salomão era bem diferente do santuário do deserto, né? Bem diferente. 28 fala assim, 12 e 13, também a planta de tudo quanto tinha em mente, Davi que deu para Salomão, olha lá no versículo 10, deu Davi a Salomão, seu filho, a planta. Versículo 11, está percebendo? E no 12 fala, de tudo que ele tinha em mente, saiu da cabeça de quem? De Davi. Que projeto? Olha o projeto, versículo 12, com referência aos átrios da casa do Senhor e todas as câmaras em redor para os tesouros da casa de Deus e para os tesouros das coisas consagradas. Davi teve essa ideia. Opa, aqui a gente arrecada muito dinheiro, né? Vamos fazer salas, né, que nós vamos chamar de câmaras do tesouro. Depois foi chamado casa do tesouro. Então foi uma ideia de Davi para poder armazenar aquilo que era arrecadado. Eu tenho certas reservas com relação a essa ideia, porque ela, em sua essência, permite uma acumulação de bens, né? Veja que a Bíblia até deixa claro que isso não veio da mente de Deus, veio da mente de Davi, né? Então, não vou dizer se é certo ou errado, mas o que eu digo é que eu olho com alguma, né, restrição nesse sentido. A igreja não pode acumular muito dinheiro hoje. A igreja precisa ter dinheiro para pagar as contas e tal. Mas se acumulou, isso não cheira bem, é um perigo muito grande. Para se desvirtuar está muito fácil, certo?
E esse sistema de arrecadação, que, né, tesourarias muito pomposas, já é o primeiro passo para uma decadência. Mas enfim, essas eram as câmaras do tesouro que estavam na mente de Davi, né? Agora nós podemos ir para Malaquias. Ah, Malaquias, você, hein? Agora eu estou confortável, agora eu quero ver o que esse rapaz vai falar de Malaquias. Porque Deus está dizendo que está roubando, o homem está roubando a Deus, né? Vamos para Malaquias, logo no capítulo 1, Deus começa dando sua mensagem, tendo como destinatário o povo de Israel. Mas em Malaquias 1, versículo 6, Deus muda o interlocutor. O livro de Malaquias foi, primeiramente, escrito tendo um destinatário, que eram os sacerdotes. Versículo 6 diz assim, lá para o meio e para o final: diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome. Continue em casa lendo o capítulo 1 e você vai ver que tudo que é condenado nesse capítulo tem a ver com os sacerdotes. Deus está se dirigindo aos sacerdotes. Então ele fala assim: olha, ofereceis no meu altar pão imundo, lá no 7. No 8 fala: quando trazeis animal cego para sacrificar, você me desagrada. São condenações para os sacerdotes. E o capítulo 2? Lembre-se que essa divisão de capítulos somos nós que fazemos, né? O profeta Malaquias não dividiu em capítulos, em versículos. Era uma coisa só. Mas no capítulo 2 o que diz ali? Agora, ó povo de Israel, todo o povo, é assim que diz? Agora, ó sacerdotes, para vós outros é esse mandamento. O livro de Malaquias foi escrito para os sacerdotes. Para os sacerdotes. E o capítulo 3? Eis que eu envio o meu mensageiro, né? E Deus vai dar aqui uma mensagem para quem? Né? Vai dar uma mensagem para os levitas, para os sacerdotes. Diz assim: quem poderá, versículo 2, suportar o dia da sua vinda? 3, assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará quem? Os filhos de Levi. Olha quem que precisa de purificação. Para que eles façam o quê? Para eles trazerem o quê? No finalzinho do verso 3. Ofertas justas. Para trazer ofertas justas. Que oferta que é essa que os levitas traziam? Olha, nós já não vimos que o povo dava para os levitas os dízimos, e os levitas traziam para a casa, para o templo, o dízimo dos dízimos? Essa segunda etapa que não estava sendo feita direito, né? É certo que adiante Deus abrange todo o povo, porque quando a liderança espiritual está em decadência, é normal que o povo também entre em decadência espiritual. E o povo estava perdido também, porque seus líderes estavam perdidos. Mas a mensagem de Malaquias é primeiramente para os sacerdotes, mas atinge a nação toda também. Mas o destinatário principal é o sacerdote, né? O que eu quero dizer com isso? Estudamos apenas os versos do Velho Testamento, e nem todos, ainda tem mais coisa que não deu para falar durante o tempo, por causa do tempo. E quais são os versos do Novo Testamento? E eu preciso terminar em 3 minutos. O verso do Novo Testamento que muitos pastores se apegam para mostrar que o dízimo é válido é Mateus 23, que vocês já conhecem, né? Que é uma reprovação de Jesus aos fariseus. Quem lembra desse verso? Isso, olha aqui: ai de vós, escribas e fariseus, Mateus 23, hipócritas, porque vocês dão o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, que são vegetais bem pequenininhos. Vocês são minuciosos no dízimo e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei de Deus, né? Como a justiça, a misericórdia e a fé. Vocês deveriam fazer essas coisas, né? A lei, o amor, a justiça, a misericórdia, sem omitir aquelas seria o quê? O dízimo. Então, Cristo, ele
deu uma palavra em favor da validade do dízimo. Correto ou não? Certo ou não? Por quê? Porque o dízimo estava válido na época de Cristo. Cristo viveu sob a lei de Moisés. Quando Cristo curava o leproso, o que ele falava? O leproso vai ao sacerdote. Isso era a lei do quê? Era a lei dos cristãos ou a lei dos judeus? Judeus. Então Cristo estava submetido à lei dos judeus. Por isso que existe esse verso, né? Agora, em Hebreus 7, que nós já lemos e vamos encerrar com esse, é o segundo verso do Novo Testamento, onde o dízimo é mencionado. Não existe nenhum outro verso. É Mateus 23, 23, né? E Hebreus 7. São os únicos dois versos que falam do dízimo no Novo Testamento. Tem também Lucas 11, 42, mas é uma repetição de Mateus 23, 23. É a mesma coisa. Em Hebreus 7, o que é dito ali? Que os levitas têm, de acordo com a lei, o direito de receber o dízimo, certo? É isso que diz o versículo 5? Que os levitas têm, de acordo com a lei, receber o dízimo do povo. Mas depois, mediante a apresentação de um sacerdócio maior, mais elevado, ele diz no versículo 12, que quando se muda o sacerdócio, há também mudança de lei. Que lei que é essa? Pelo contexto, a única lei que o capítulo 7 fala, se você for ler o capítulo 7 do começo ao final, a única lei que ele fala é a lei do dízimo, que pode ser até interpretada de uma forma mais abrangente, nesse caso, as leis relacionadas ao sacerdócio levítico. Não só dízimo, mas outras também, mas principalmente do dízimo. Havendo mudança de sacerdócio, a mudança de lei. Por isso hoje o dízimo não é mais lei para os cristãos. E mente e se engana quem prega o contrário. Qual é o método que os apóstolos usavam para sustento do evangelho, da pregação dos pobres? Qual é o método? Ofertas voluntárias. Porque no passado o povo entendia que 10% pertencia a Deus. E hoje Deus não se limita a isso. O que Deus quer é 100%. Tudo que você tem pertence a Deus. Tudo. Então tem que trazer tudo para a igreja? Não. Você tem que usar tudo que você tem. O seu dinheiro, os seus talentos, o seu tempo, 100% para a glória de Deus, para o serviço de Deus. Tudo que você fizer, Deus deve ser honrado. Eu espero que essa igreja seja abençoada. E aqui nunca vai ter falta de nada. Nem de talento, nem de pessoas, nem de dinheiro. Que Deus abençoe a todos. Amém.